Vão aprender a ler a Bíblia sem distorcer ela? Oi, eu sou Kyle e hoje eu quero passar o básico de interpretação bíblica para você, para que vocês não cometam erros na hora de ler e interpretar um texto bíblico. Sempre que eu gravo um vídeo, surgem dúvidas sobre interpretação, então eu quero passar aqui alguns passos básicos para você interpretar um texto. Mas já adianto que não é tão simples assim. Então vou dar um exemplo primeiro com uma frase em português para a gente entender mais ou menos qual é o processo que a gente tem que passar para entender um texto. Então imagina que seu primo te diz a seguinte frase: Mano, aquele rolê foi um bode ontem. Vamos fazer algumas perguntinhas para a frase aqui. Primeiro, qual que é o significado dos termos dessa frase? Mano é um diminutivo de irmão. Aquele é um pronome demonstrativo. Rolê é uma palavra que tem origem no francês, quer dizer algo enrolado. Foi é pretérito perfeito do verbo ser. É o numeral Bode é um animal. Ontem é o dia anterior. E se a gente basear nossa leitura só no significado da palavra, a gente vai terminar com algo mais ou menos como: meu irmão, aquela coisa enrolada foi um animal caprino ontem. Que não faz sentido nenhum. Só que a gente tem outras coisas para interpretar esse texto. A gente tem o contexto. A gente sabe que essas palavras são usadas para além do significado de dicionário delas. Então a gente sabe que mano, por exemplo, é uma palavra para se referir a alguém próximo, não necessariamente um irmão. A gente sabe que bode é uma expressão para falar que algo não foi bom, algo ruim. Então a gente consegue ler a frase sabendo que, na verdade, o que seu primo quis dizer foi que ele se referiu para alguém que é próximo dele para falar que a festa no dia anterior não foi boa. Mas toda essa leitura a gente faz muito rápido e fácil porque a gente tem o contexto e o significado na nossa cabeça. Mas quando a gente vai para o texto bíblico, a gente não tem o contexto e os significados pronto na nossa cabeça, a não ser que a gente estude há muito tempo esse tema. Então eu vou pegar um texto aqui que é muito popular e eu vou pegar só o começo dele, que é João 3,16. E eu quero focar só no amor. Então o texto, no grego, ele tá assim. Vou deixar aqui embaixo para vocês verem também a tradução e o grego. Houtos gare gapesen hoteo ton cosmon, que é Deus amou o mundo. Mas eu quero focar só no amor aqui. Okay? A palavra para amor ali é egapsen. Egapsen é uma forma conjugada do verbo agapau. Agapau significa receber bem, entreter, agradar ou até mesmo amar diretamente. Mas ela está conjugada aqui. Ela está egapesen. Egapesen, ela está conjugada no aoristo ativo indicativo. E você me pergunta, o que é aoristo ativo indicativo? É um tempo verbal. É como você dizer que uma palavra está no pretérito perfeito. Só que o aoristo é um tempo verbal que a gente não tem no português. No grego koiné, o aoristo é usado para descrever algo que é pontual, é feito no momento, ele é feito inteiro, ele é completo e ele é contínuo, ele não tem tempo de duração. A partir do momento que ele existe, ele existe. A parte ativa significa que quem fez a ação é o sujeito, que nesse caso é Theos, que é Deus. E a parte indicativa é para mostrar que é um fato concreto. Então, Deus tomou uma ação concreta, completa, que dura para todo sempre, que mostra que ele amou. Perceberam o tanto de sentido e significado que está escondido num pedacinho, numa frasezinha? E isso que nós nem analisamos o contexto ainda. Para analisar o contexto, a gente teria que pegar todas as vezes que essa palavra acontece e entender como eles usavam essa palavra. Mas vocês percebem que é uma coisa muito complexa, que exige muito esforço e que geralmente tem muito mais sentido e significado que a gente está perdendo quando a gente só lê no português. Agora imagina isso replicado com todos os textos bíblicos que você lê. O que você lê em português não tem nada a ver com o texto na linguagem original. Quando uma tradução é feita, a gente adapta um texto para tentar se aproximar do que está escrito na linguagem original. Mas é impossível descrever e passar o que está na linguagem original, porque tem coisas que não existem no nosso idioma. Por exemplo, o aoristo, que está conjugado o verbo ali, não tem no português. Então como você traduz isso? Você traduz e perde sentido, perde significado, perde nuances do texto. Então, para você entender de fato um texto, é necessário recorrer ao texto original e o contexto original. E aqui entra uma coisa muito importante. Não importa o que você entendeu do texto hoje, não importa do que você leu do texto hoje, com a sua mentalidade de hoje. O sentido do texto, o que importa no texto, está no que foi compreendido pelas pessoas da época, o que elas entenderam do texto, o que foi comunicado para elas do texto. E para fazer isso, a gente tem que
fazer destrinchar cada palavra, cada contexto e como foi usado, o que eles acreditavam na época, como eles se comunicavam na época. A gente não pode partir do que a gente sabe e entende hoje. Quando a gente faz isso, a gente danifica o sentido do texto. A gente está impondo no texto que a gente já acredita e não deixando o texto falar pra gente o que as pessoas da época compreenderam.